adolescente de 13 anos é acusado de assassinar uma colega de escola, levando a família, a terapeuta e o investigador a se perguntarem: o que realmente aconteceu? Essa é a sinopse da série Adolescência, que estreou na Netflix e já é um fenômeno de audiência. Eu tenho ouvido muita gente falar. Se você assistiu ou pretende assistir, guarde um nome: Andrew Tate. Ele é mencionado na série e faz todo sentido. O Tate é uma estrela do TikTok com vídeos que foram vistos por mais de 12 bilhões de pessoas. Se você se irrita com aquela estupidez das pessoas fazendo dancinhas, deveria se preocupar com o conteúdo produzido por esse cara, que é um ex-lutador de kickboxing, que prega que mulheres devem apanhar, ser sufocadas, responsabilizadas pelos seus estupros. É isso mesmo. Tem alguns anos eu escrevi sobre o Tate quando um adolescente de 13 anos matou uma professora e esfaqueou outras 5 pessoas aqui no Brasil. É a mesma idade do personagem da série Adolescência. Não é uma simples coincidência. É o retrato de um problema social bastante sério que não tem sido tratado como deveria ser. Essa radicalização de homens muito jovens, cada vez mais jovens, jovens que ainda estão saindo da infância, chegando num mundo que não é mais como era. Um mundo onde a maioria dos homens tinha ali muito garantido que ia estudar, namorar, várias garotas, ter um emprego, ser o homem da casa, aquele que toma todas as decisões. Esses adolescentes estão chegando num mundo em que uma parte das meninas está preocupada com a igualdade de gênero, enquanto a outra parte agora decide quem são os homens que têm algum valor. Essa conta não fecha. O resultado disso é frustração e raiva. A série Adolescência conversa, gente, com dezenas de episódios de violência contra a mulher que a gente tem visto. Vamos pegar agora o assassinato da Vitória em Cajamar, que, segundo o criminoso, foi torturada e morta porque ela não quis se relacionar com ele. A jornalista Vanessa Ricarte, que foi morta pelo ex-namorado, por um motivo parecido. Os estudantes de medicina da Faculdade Santa Marcelina, que acharam por bem estender uma faixa antes de uma partida de handball, onde estava lá escrito bem grande: entra porra, sai sangue. Desculpa, é pesado falar isso, mas assim, talvez a gente falando, né, colocando em palavras aqui, dê para entender o tamanho do absurdo, o tamanho da violência que é uma faixa dessa. Todos esses episódios mostram que a gente tem um problema muito mais complexo do que a criação dada pelos pais. O que precisa ser questionado com urgência é que tipo de educação crianças e adolescentes do sexo masculino estão recebendo, não só dentro de casa, mas nas escolas, nas ruas, nos clubes. Que tipo de ações o governo tem feito para a gente falar do papel do homem no mundo no século XXI? Pelo que eu andei pesquisando, nada. Vamos embora falar sobre isso e sobre a série, claro? Olha, Adolescência não é uma série policial com grandes reviravoltas. Na verdade, o mistério sobre a morte que acontece é revelado logo na primeira metade do primeiro episódio. Mas por que eu acho que todo mundo tem que ver? Porque retrata, numa só tacada, busca de aprovação, insegurança, bullying, misoginia na era das redes sociais e como os pais têm falhado na criação dos filhos. Não por negligência, não por falta de carinho, claro que isso tudo pode acontecer, acontece, mas por completa desconexão da nova realidade da juventude num mundo que está passando por uma transformação enorme quando o assunto são as relações entre homens e mulheres. O que eu gosto muito na série é que a família retratada foge completamente do estereótipo da família disfuncional, que acaba sendo um álibi para o mau comportamento de adolescentes e de jovens adultos. E isso mostra que o problema é generalizado, que está acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. Mas esse vídeo
não é para culpar os pais do garoto que é acusado do assassinato e nem dos outros personagens que aparecem. Voltando lá no Andrew Tate que eu mencionei no começo do vídeo. Esse cara é uma pontinha do que existe em abundância hoje na internet, que são comunidades que radicalizam adolescentes e homens jovens a ponto de transformá-los em assassinos. Em 2022, o jornal inglês The Guardian publicou uma investigação que mostrou como é que os algoritmos tiraram o Andrew Tate lá da obscuridade e transformaram ele numa celebridade, e como que os usuários acabam sendo levados cada vez mais para conteúdos violentos. O ódio às mulheres tem sido falado desde o episódio do coach da Campari. Todo mundo lembra, né? Mas há outros fatores que atraem os jovens. A identificação, gente. Os membros dessa comunidade, ou as pessoas que participam, que frequentam essas comunidades, têm uma série de características em comum. Uma delas é isolamento social, e não significa que a pessoa está completamente sozinha. Pode estar ali, tem 1, 2 amigos e só. Ansiedade, baixa autoestima, sentimento de rejeição, fracasso social e às vezes falta de perspectiva profissional. Isso vem, né? Os meninos vão entrando na adolescência, vão chegando na vida adulta, e esse é mais um dos elementos que entra nesse processo de radicalização. Esses jovens encontram nesses grupos, nos sites, fóruns, páginas na internet, o que eles imaginam ser uma chance de redenção, se vingar da sociedade na qual eles não conseguem se encaixar, né? E o que a gente vê nos casos mais extremos são essas pessoas protagonizando assassinatos. Isso tem uma razão, porque esses assassinatos deixam esses meninos famosos. Eles são transformados em heróis dentro desses antros que eles frequentam. Mas o que a gente pode perceber é que não é preciso que o jovem se radicalize a ponto de fazer uma chacina. Basta que ele se identifique com esse discurso de que ele é um grande injustiçado e que a culpa disso tudo é da mulher. Sim, o discurso que se dissemina na internet é que a mulher, adolescente ou adulta, elas são as culpadas porque reivindicam direitos, porque escolhem parceiros que se encaixam no perfil desse homem provedor. Então, não escapam as feministas ou as tais esposas tradicionais. Sobra para todo tipo de mulher. Para esse jovem que se sente rejeitado pelo sexo feminino, as mulheres são todas interesseiras, gananciosas e culpadas, claro, por todas as suas frustrações. E aqui eu chego no meu ponto. Como sociedade, a gente tem que educar as novas gerações de homens para esse novo mundo, no qual ele não dá mais as cartas. Como sociedade, a gente precisa incluir essas crianças jovens e adultos do sexo masculino na conversa sobre feminismo. Primeiro, porque é uma questão de saúde mental. Segundo, e não menos importante, porque a gente não vai fazer uma revolução sozinha, se não tiver o apoio dos homens também. Eu entendo que esse diálogo foi interditado muitas vezes por correntes do feminismo que promoviam o afastamento, a culpabilização dos homens por absolutamente tudo. Não funcionou. Essa abordagem não trouxe resultados. A gente precisa de aliados, a gente precisa de homens, meninos que se comprometam, se responsabilizem a mudar a dinâmica das relações, que vão ter mais impacto, vão ter um impacto profundo no ambiente privado, social, corporativo. Não tem como aumentar a consciência feminina sobre violência, como a gente tem feito, se os homens não são igualmente sensibilizados e educados para transformar as estruturas psicológicas e sociais que ainda os fazem crer que têm direito sobre a vida das mulheres. E isso tem que envolver as famílias, as escolas e o governo, que está fazendo trabalho pela metade. Não só esse governo, todos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o governo Lula lançou o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio com
73 medidas, tinha um orçamento de 2,5 bilhões. São ações super importantes que prometem conscientizar as mulheres sobre violência, capacitar os profissionais, melhorar os canais de atendimento, criar estruturas para acolher essas vítimas em todas as fases desse trauma. Esse documento é muito detalhado, mas ele não menciona nenhuma única vez a palavra homem, justamente os responsáveis por essa epidemia. Cadê as iniciativas para educar meninos que respeitem as mulheres desde pequenos? O que a gente está fazendo é tratando a doença sem atacar a causa. Tem raras iniciativas de reabilitação para agressores, mas quase nada em termos institucionais que foquem na prevenção desse tipo de violência, na formulação de programas educacionais que ensinem desde a alfabetização o básico, gente, sobre igualdade de gênero com foco nesse tema. Como a gente tem visto, a adolescência tem sido o ponto de despertar de mulheres das novas gerações, algumas bem mais cedo, né, sobre essas questões que envolvem assédio, consentimento, violência física, psicológica. Mas é um debate que não tem atravessado a rua, não está indo lá do outro lado. Do outro lado estão os homens, esses homens mais jovens que continuam sendo moldados por esses parâmetros vigentes de uma sociedade extremamente machista. Sabe, não dá pra gente ficar falando em desconstrução da masculinidade quando as iniciativas são muito elitistas e tem um efeito em grupos tão pequenos que não enchem nenhum bar ali na Vila Madalena. Há anos, pelo menos 10 anos, que eu falo que os homens precisam abraçar o feminismo. E isso só vai acontecer de forma universal quando as questões de desigualdade foram integradas ao currículo desde o ensino fundamental. Tem que ensinar os meninos que as meninas têm os mesmos direitos. Parece meio básico. E tirar também das costas dos meninos a expectativa de que eles sejam aquele tipo de homem que não chora, que pega a mulher, que banca todas as contas da casa. O feminismo precisa abraçar os homens. É urgente que esses homens sejam trazidos para o debate, que sejam cobrados a assumir o papel de agentes dessa mudança. Essa mudança que só vai acontecer se passar a ser uma pauta dos veículos de comunicação, ser tema de ações no RH das empresas, no clube de futebol, nas repartições públicas, nas ações de marketing, nos posts dos influenciadores e, claro, dentro das escolas. Não é só responsabilidade dos pais. Eu vou dar um spoiler aqui. Foi de cortar o coração a dor daqueles pais se cobrando, achando que poderiam ter feito mais pelo filho. Talvez eles pudessem, mas todos nós, como sociedade, todos nós também temos que fazer. Fundações do Pensamento Político Brasileiro traz 20 anos de pesquisa concentrados em suas 728 páginas. Nesse livro eu tento desvendar a formação do pensamento político brasileiro e como as influências europeias moldaram o nosso estilo periférico de pensar e de agir. Mas você não precisa tirar um sabático para ler o meu livro. Você pode assistir às 6 aulas do meu curso de Política Brasileira, As Origens, onde eu explico todo o conteúdo do livro e converso com os alunos para tirar as dúvidas e aprofundar os temas abordados. Olha que delícia, você não precisa nem ler, você vai poder fazer meu curso e ficar aí depois arrotando, fingindo que leu. Delícia, né? Na próxima quarta, dia 26, a gente vai ter uma aula inaugural aberta e gratuita para quem quiser conhecer o conteúdo do curso Política Brasileira Origens. Faça sua inscrição aí para a gente poder assistir a aula, né? Que vai trazer uma promoção especial para os seus participantes. É só seguir o link na descrição desse programa. A gente se vê lá.